Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, um tema muito complexo, que é o divórcio. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Antes, porém, de nós começarmos, por favor, dá o seu like aí, né? Clica no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e faz a sua inscrição no nosso canal. Nos ajude em nome de Jesus, compartilhando esses vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelas boas novas do Evangelho. Tá bom? Vamos lá ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre divórcio. Ai meu Deus, tremeu aí. Nós vamos falar sobre divórcio, o que a Bíblia diz sobre divórcio. Antes de nós falarmos sobre divórcio, eu preciso entender a primeira coisa, e é: quem criou o casamento? Deus criou o casamento. Na verdade, a Bíblia ela é muito linda porque vai nos mostrar lá em Gênesis capítulo 2 que Deus não só criou o casamento, como Deus realizou o primeiro casamento, né? No intuito de que se formasse então a partir daí uma família. E nós sabemos, como cristãos, que a família foi a primeira instituição criada por Deus e, de fato, ela é a base da sociedade. Então, se nós temos uma família estruturada, nós teremos, consequentemente, uma sociedade estruturada. Deus criou o casamento. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E então ele criou, formou a mulher, e agora os dois se uniram e se tornaram uma só pessoa. Eu prefiro essa tradução, e tornaram-se ambos uma só pessoa. Em outras traduções vai dizer uma só carne, mas a verdade é uma só pessoa. Então, o que é que Deus pensa sobre o casamento, ou melhor, sobre o divórcio? Malaquias capítulo 2, versículo 16, vai nos falar sobre o que Deus pensa do divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E no mesmo texto, logo em sequência, vai mostrar, né, que Deus não suporta a traição, a infidelidade e muito menos aqueles que se vestem de maldade, de violência. Então, não pode haver no casamento traição, imoralidade sexual, adultério e nem espancamento, tortura, coisas desse tipo. Isso é abominável aos olhos do Senhor e é inaceitável. Porém, Deus não suporta o divórcio. Deus nos fez para que nós pudéssemos nos casar e para que ficássemos casados para sempre. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9, que o divórcio só ocorre por conta da dureza do nosso coração. Olha que loucura. O que é a dureza do nosso coração? É o pecado, queridos. Então, o divórcio ele só ocorre pela dureza do nosso coração ou por conta dos nossos pecados. Ao invés de nós nos divorciarmos, como hoje em dia acontece muito por aí, né? O casamento está banalizado. Na verdade, nós deveríamos consertar a nossa vida com Deus, buscar ver aonde está o erro e então procurar uma forma de corrigir esse erro, de acertar essas coisas, né? Jesus deixa muito claro isso. Olha, Moisés permitiu o divórcio lá no tempo da lei por conta da dureza do coração de vocês, porque vocês são maus, porque vocês são pecadores. Porém, no princípio não foi assim, ou seja, Deus realizou o primeiro casamento e o desejo de Deus é que vocês sejam casados para sempre. E então, nós vamos ver Jesus falando nesse texto de Mateus capítulo 19, que ele vai dizer assim: então, só se pode divorciar se houver imoralidade sexual, traição, adultério, né? E como eu disse, segundo lá em Malaquias, adultério ou violência.
São esses dois motivos. Ninguém pode ficar divorciando por qualquer outro motivo, né? O divórcio, ele não é uma válvula de escape comum. Ah, eu vou casar e se não der certo, eu divorcio. Não, diante de Deus isso não existe. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí tem gente que até vai dizer, ah, mas não foi Deus que uniu. Foi Deus sim. Tá? Então, não existe essa desculpa. Não tem como apelar para esse argumento. Não. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, a não ser por este caso. E aí tem duas coisas distintas aqui, porque Jesus vai falar, olha, se houver traição, se houver adultério, se houver imoralidade sexual, a pessoa que foi traída, ela está liberada para casar de novo. Porém, aquele que traiu, se alguém casar com ele, comete adultério. Olha que coisa. A outra coisa, se houver divórcio por conta de violência doméstica, violência no lar, a pessoa que se divorciou não tem o direito, biblicamente falando, de se casar de novo. Pastor, o que é isso? É exatamente isso. Só existem 3 situações na Bíblia que o Senhor permite o segundo casamento. E eu quero pontuar isso com você porque isso é muito sério. Então, entenda em nome de Jesus. Deus criou o casamento, Deus odeia o divórcio, tá? Deus odeia o divórcio. E não é em qualquer situação que se pode, após se divorciar, que se pode casar de novo, tá bom? Não é em qualquer situação que se pode casar de novo. Então, o grande problema nos dias de hoje nem é o divórcio. O grande problema é o segundo casamento. E nós vamos ver, estatisticamente falando, que, infelizmente, o segundo casamento não resolve nada. Por quê? Se divorciam muito mais no segundo casamento do que no primeiro. E se divorciam ainda muito mais no terceiro casamento do que no primeiro e no segundo. Porque tem gente que fala assim, ah, errei no primeiro, mas no segundo não vou cometer os mesmos erros. Não. Se você pesquisar, você vai ver que a estatística mostra que as pessoas que estão no segundo casamento são mais infelizes do que no primeiro. Amém? Então, o problema não é só a questão do divórcio. O grande problema é o segundo casamento. Ou seja, ainda que você venha se divorciar, biblicamente falando, você ainda tem uma chance, está tranquilo, desde que você não se case de novo. Porque se você se casar de novo, sem ser nessas 3 situações que eu vou te falar, você vai viver em adultério. E aí o que acontece? Você vai depender totalmente, exclusivamente da graça de Deus, porque biblicamente falando, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E isso é muito sério, tá bom? Então, pastor, quais são as 3 situações em que a Bíblia me permite casar de novo? A primeira é se você ficar viúvo, porque até que a morte separe. A partir do momento que você ficou viúvo, a Bíblia deixa bem claro que você pode sim se casar novamente. A segunda é se houver traição. Se você for o cônjuge traído, abandonado, você pode também se casar de novo. Você está livre para um segundo casamento. Mas o conselho do apóstolo Paulo é que você fique quietinho, que nem entre no segundo casamento. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus, irmãos, é que nós nos reconciliemos, é que nós nos perdoemos, é que nós nos consertemos. Essa é a vontade do coração de Deus. Porque Ele nos perdoa todos os dias. E por que nós não podemos perdoar? Nós precisamos aprender a perdoar, aprender com Ele. A terceira é em caso de abandono por parte de um cônjuge que não é cristão. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, para a gente encerrar, porque já tem 10 minutos que eu estou falando. Diz assim, todavia, ordeno
aos casados, olha só, é uma ordem, não eu, mas o Senhor, o próprio Deus está ordenando que a esposa não se separe do seu marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido também, de igual forma, não se divorcie da sua esposa. Amém? É isso que a Bíblia diz sobre o divórcio. Quando nós nos casamos, nós não nos casamos para nos separar. Deus não permite, Deus não suporta esse tipo de pensamento. Lá em Malaquias capítulo 2, você vai ler, se tiver curiosidade de ler, você vai ver que quando Deus une alguém, eles não só se tornam uma só carne, mas eles também estão se unindo em espírito. Isso é muito sério, um tema para outro vídeo, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo, não só no casamento, mas na vida, porque tem relações sexuais antes de casar, com várias pessoas, e aí ali há uma ligação de alma, há uma conexão de corpo e espírito. E aí um e outro ficam carregando as bagagens do outro, porque não tem jeito. É igual aquela cola Durepox, quando separa, pedaços de um vai junto com o outro, e isso traz um prejuízo irreparável. E a vontade de Deus não é que você viva sofrendo as consequências disso. A vontade de Deus é que você viva de uma maneira abençoada nessa terra. E não tem como viver de forma abençoada se nós não vivermos em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante. Quando eu sigo aquilo que ele me instrui, pode ter certeza, eu não vou ser só feliz, eu vou ser muito feliz. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.